Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Justiça decreta prisão preventiva de seguranças que mataram clientes de supermercado. Polícia procura atirador que deixou 8 feridos em shopping dos Estados Unidos. Presidente Jair Bolsonaro visita subestações de energia do Amapá neste sábado. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, as melhores histórias e um só banco. A Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante dos seguranças que agrediram até a morte o cliente de um supermercado no Rio Grande do Sul. João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, vai ser enterrado neste sábado em Porto Alegre. Nesta sexta-noite, uma loja foi invadida durante protesto na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Houve depredação, mas ninguém foi preso. E agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma série de comentários numa rede social. Entre as afirmações, ele escreveu: "O Brasil tem uma cultura diversa, única entre as nações. Somos um povo miscigenado. Foi a essência desse povo que conquistou a simpatia do mundo. Contudo, há quem queira destruí-la e colocar em seu lugar o conflito, o ressentimento, o ódio e a divisão entre classes, sempre mascarados de luta por igualdade ou justiça social, tudo em busca de poder. O grande mal do país continua sendo a corrupção moral, política e econômica." E neste sábado, o presidente Bolsonaro vai visitar o Amapá. E o Matheus Escavazini tem os detalhes diretos de Brasília. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Patrícia. A previsão é que o voo decole de Brasília ao 12h30. Está prevista a visita do presidente a 2 subestações de energia. A de Santana, por volta das 13h30 da tarde, e a de Santa Rita, às 5 horas. Logo depois, Bolsonaro se desloca ao aeroporto de Macapá, onde deverá fazer um pronunciamento antes de embarcar de volta para Brasília. Agora à noite, a Justiça Federal derrubou a decisão de primeira instância que obrigava o governo a pagar 2 parcelas extras do auxílio emergencial às famílias carentes do Amapá. Os moradores convivem com a falta de energia desde o dia 3 de novembro. A expectativa do governo é de que tudo volte ao normal até a próxima quinta-feira. Patrícia. Matheus, e nesse fim de semana o presidente também participa da cúpula do G20, né, que reúne as maiores economias aí do mundo. Exatamente, Patrícia. O presidente Bolsonaro deve fazer 2 discursos. A cúpula de Riad, que é a capital da Arábia Saudita, vai ocorrer por videoconferência. Bolsonaro vai acompanhar toda a reunião no Palácio do Planalto e às 11 horas de sábado ele vai falar sobre a Covid-19 no painel Superação da Pandemia e Restauração do Crescimento e do Emprego. E no domingo, também às 11 horas, o presidente vai discursar sobre meio ambiente no painel Construindo um Futuro Inclusivo, Sustentável e Resiliente. Esse tema de meio ambiente atrai os olhares do mundo todo por conta da preservação da floresta amazônica. Patrícia. Obrigada, Matheus, pelas informações. E de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil ultrapassou a marca de 6 milhões de casos de Covid-19. São mais de 168 mil mortos. Foram 552 registros de mortes nas últimas 24 horas, enquanto mais de 14 mil pessoas se recuperaram. No total, são 5 milhões e 422 mil pacientes curados e mais de 429 mil seguem em acompanhamento. O governo paulista reforçou a fiscalização do uso de máscaras por causa do aumento de casos de Covid-19. A Giovana Rizardo traz as informações para a gente. Muita gente relaxando aí, né, Giovana? Boa noite. Boa noite, Patrícia. Exatamente. Boa noite para você, boa noite a todos. A Secretaria de Saúde do Estado disse que já foram aplicadas 876 multas do dia 1º de julho até o dia 17 de novembro. O estabelecimento comercial que permite a entrada de um cliente sem a máscara pode ser multado em mais de R$5 mil. E a pessoa que estiver andando num espaço público sem máscara, na rua, por exemplo, pode ser
ser multada em quase R$ 525. Essa lei, Patrícia, existe desde o dia 1º de junho e ela é uma medida de prevenção contra a transmissão do coronavírus. Nesta sexta-feira, o estado de São Paulo registra mais de 1.200.000 casos da doença e 41 mil mortes. Patrícia. A gente tem que continuar nos cuidando, né? Obrigada pelas informações, Giovana. E a Califórnia decretou toque de recolher a partir deste sábado por causa do aumento de casos de coronavírus. E quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Luciana Camargo. A Califórnia quebrou o recorde de casos em apenas um dia desde o início da pandemia. Foram mais de 13 mil somente nesta sexta-feira. Desse sábado até o dia 21 de dezembro, a ordem é ficar em casa das 10 da noite até as 5 da manhã. Quase todo o estado tem que cumprir o decreto, inclusive Los Angeles e San Diego. O anúncio chega no momento em que outras regiões dos Estados Unidos começam a limitar todas as atividades econômicas. Já no Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau fez um apelo para que a população fique em casa. Com a volta do aumento de casos, Toronto decretou novo bloqueio a partir de segunda-feira. Patrícia. A polícia ainda procura o atirador que feriu 8 pessoas num shopping em Wisconsin, nos Estados Unidos. Os feridos foram levados para um hospital. O atirador fugiu quando a equipe de emergência chegou. 40 viaturas cercaram o local. E nesta sexta foi solto o adolescente acusado de matar 2 pessoas durante um protesto nos Estados Unidos. Ele pagou fiança equivalente a mais de 10 milhões de reais. Kyle Rittenhouse, de 17 anos, matou 2 homens em Wisconsin em agosto. A defesa diz que ele atirou em legítima defesa. De volta aqui no Brasil, nesta sexta foi definido o protocolo de retirada dos moradores próximos às barragens Norte Laranjeiras, em Minas Gerais. Foi constatada uma trinca na estrutura. A Virgínia Nalon tem os detalhes. O que ficou definido, Virgínia? Boa noite. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Na segunda-feira, as famílias começam a escolher para onde irão se mudar. Isso tem que ser feito até o dia 28 deste mês. A ideia é levar os 34 moradores e quase 800 animais para as casas escolhidas pelas próprias famílias. O prazo final para isso acontecer é 18 de janeiro. E nesta semana, os bombeiros de Brumadinho receberam da Vale 70 milhões de reais como forma de compensação pelos trabalhos prestados no rompimento da barragem no ano passado. O dinheiro vai ser investido na compra de equipamentos. Patrícia. Obrigada, Virgínia, pelas informações. No Rio, foi prorrogada a permanência do Gabinete de Intervenção Federal. E quem tem os detalhes é o repórter Leonardo Aque. Oi, Leonardo, boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Esse gabinete estava previsto para funcionar até dezembro. Agora, o presidente Jair Bolsonaro determinou que a estrutura seja mantida até dezembro de 2021. O motivo é a pandemia, que atrasou os trabalhos previstos. Esse gabinete começou em 2018 na área de segurança pública. Na época, o interventor nomeado foi o general de Exército Walter Braga Neto, que é o atual ministro-chefe da Casa Civil. Patrícia. Obrigada, Leonardo. O Ministério do Turismo vai assumir a Cinemateca Brasileira temporariamente. Voltamos a Brasília com Matheus Escavazini. O que isso significa, Matheus? Patrícia, o anúncio foi feito pelo Palácio do Planalto e o decreto deve ser publicado no Diário Oficial da União da próxima segunda-feira. A coordenação da Cinemateca vai ficar com os cargos em comissão do Ministério. A intenção é manter a gestão de conteúdo e produzir ações para a memória de vídeo brasileira. Essa medida deve durar até a assinatura de um contrato com uma entidade privada e sem fins lucrativos que vai administrar esse acervo. A Cinemateca está fechada desde agosto e possui o maior acervo audiovisual da América Latina. São mais de 250 mil rolos de filmes e mais de 1 milhão de volumes que registram a história do cinema e os principais acontecimentos do Brasil desde o início do século XX. O governo ainda não informou quando a Cinemateca voltará a abrir. Patrícia.
Obrigada, Matheus. Vamos agora aos números do mercado financeiro. O dólar fechou em alta de 1,36% nesta sexta-feira, vendido a R$ 5,38. Mas a semana foi de recuo de 1,60%. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo terminou o dia em queda de 0,59%, mas ainda acima dos 106 mil pontos. Na semana acumulou alta de 1,20%. Vamos agora ao comentário de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Patrícia. Boa noite a você que nos acompanha. Em 1987, a estatal Valec foi encarregada de construir a Ferrovia Norte-Sul. Nas décadas seguintes, a Valec aprontou tantas que se tornou um dos focos de corrupção mais ativos do Brasil. Só não aprontou a chamada Ferrovia do Sarney. Fez o diabo, só não fez o que lhe fora encomendado. Em 2012, a empresa de planejamento e logística, a EPL, foi criada para cuidar dos trabalhos de parto do trem-bala. A maluquice forjada pelos governos do PT nunca nasceu, mas a empresa, sem nada para fazer, continuou existindo e sugando dinheiro dos pagadores de impostos. Até que o novo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, decidiu encerrar essa ópera do absurdo. Em outubro deste ano, depois de demitir uma multidão de sanguessugas, Tarcísio fundiu as duas inutilidades na Infrasociedade Anônima e colocou a turma remanescente para trabalhar. Resultado: nesta semana, o ministro anunciou a aceleração de dezenas de privatizações e informou que a Norte e Sul será concluída no primeiro semestre de 2021, 34 anos depois do início das obras. Nada como um excelente técnico cuidando da área em que é especialista. Então agora vamos de futebol. Bragantino e Bahia entraram em campo nesta sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro e teve uma goleada, viu? Veja só como foi. Logo aos 3 minutos de jogo, Claudinho chutou da entrada da área e abriu o placar para o Bragantino. O segundo gol saiu após a cobrança de falta. Luan Cândido chutou na trave, Claudinho ampliou a vantagem. Ítalo roubou a bola da defesa do Bahia e depois ainda recebeu passe para fazer o terceiro. No segundo tempo, Elinho fechou a goleada. Bragantino 4, Bahia 0. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7h35 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram essa semana. Bom descanso para você e uma boa noite.